Então, em primeiro lugar, bom dia. Meu nome é Davi Rodrigues, né? E eu tô aqui para fazer um rápido bate-papo com vocês dois, né? Dona Ilza. Ilza do quê? Rodrigues da Silva. Rodrigues da Silva, que coincidência. Meu nome é Silva Rodrigues. Coincidência. Rodrigues da Silva e seu? Osmar Júlio da Silva. Osmar Júlio da Silva, exatamente. Nome indígena Aruanã. Aruanã. E o nome do indígena da senhora? Iranauá. Como? Iranauá. Aruanã Iranauá. Isso, que bom. Qual é o significado dessas palavras, seu Osmar? Você sabe o significado dessa palavra? Aruanã? Aruanã justamente é um peixe, né? Que tem no Amazonas. O nome de um peixe. Interessante. Vem o nome de um outro passo, né? Que é arara, né? Sim. Aruanã. E tem outro passo que chama Maracanã. Sim. Então esse deu o nome, Aruanã. Aí misturou passe e peixe, né? Certo. É o senhor que escolheu esse nome pro senhor? Foi escolhido. E a senhora sabe o nome do... Sei. Iranauá, sobre a força, né, do ar da natureza. Oh, que coisa bonita. Que legal. Vocês são marido e esposa, né? Onde é que vocês moram? Qual é o local de residência de vocês? Reserva Indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu. Isso. Na região Milagrosa. Região Milagrosa da Catarina, Paraguaçu, né? E vocês nasceram aqui mesmo na região? Eu nasci em Maikinique e acabei de me criar na aldeia. Eu vim para aqui já a idade dos seus 13 anos. Seus pais são de lá de Maikinique? Minha mãe é de Catulezinho. Sim. E meu pai é de Poções. Sim. Bem próximo. Todos dois são indígenas? Meu pai é indígena porque ele tem parente indígena. Certo. Agora, a etnia dele que parece que ele é meio misturado com... Que não foi bem feito o estudo dele, mas parece que é misturado com o querido Sapuiá. Sim. Porque tem um querido Sapuiá lá na aldeia que diz que é parente dele, né? Certo. Mas o senhor é da etnia daqui... Camacan. Da etnia Camacan, que mora ali na Catarina, Paraguaçu. Isso. E a senhora? Eu moro, né, na aldeia também. E nasceu aonde? Nasci na região do Prado, extremo sul, né? Sim. Sou da etnia Cariri Sapuiá. Exato. Mas meu pai é dos Pataxó do extremo sul. Isso, Pataxó do extremo sul. E vocês, qual a idade dos senhores? Eu tô com 61 anos. 61 anos, a senhora? 53 e fazia. Isso. E a senhora é a cacique, né, da aldeia Caramuru. Da aldeia Caramuru. No caso, é toda a extensão da aldeia? Como é que é? Eu não sei. Não, é assim. Quando eu fui eleita, já tem 15 anos, fazer 16 anos. Sim. Fui escolhida, né, pela comunidade, teve uma eleição. Disputei com 2 homens, né? Dentro da comunidade, começou uma reunião pelas 7 horas da manhã, terminou às 4 da tarde. Quando terminou, eu fui eleita com 633 votos. Que bom. Pelos anciães, né, também. Os anciãos, a maioria dos votos, né? E como é que funciona isso de uma indígena ser a líder de tanta gente? São quantas pessoas vivem hoje na aldeia? Hoje tem aproximadamente umas 4.000 pessoas. 4.000 pessoas vivendo na Catarina. Entre todas as regiões, né? Que são 3 municípios: Pau-Brasil, Camacan e Itajú do Colônia, né? Então abrange esses 3 municípios. O senhor falou que tem vários povos lá. Lá tem Queriri Sapuiá, tem Bainã, tem Camacan, que são nós. Tem Guerém, tem Tupinambá e tem Funiô. Tem Funiô também. Tem interessante. Funiô, que casou com a Queriri Sapuiá. Sim. Tem Terena. E quantos Camacan nós temos na aldeia? Quantas famílias de Camacan tem? O senhor tem essa informação? Olha, praticamente na aldeia tem, porque vem casando, né? Sim. Aí praticamente deve ter mais de 60 famílias. Mais de 60 famílias Camacan. Que casou, misturou, né? Mas eles vivem na aldeia? Ou eles, no caso, eles vivem lá e tem residência fora? Na aldeia, não. Vivem na aldeia. No caso, tem que viver na aldeia, né, cacique? Se, por exemplo, quiser sair, como é que funciona isso?
Olha, tem muitos que saíram, né? Na época da expulsão do território, hoje tem muito indígena que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, outros moram aqui, né? Vizinho, não volta mais para a aldeia de vir o que passou do expulso, né? Do seu território. Inclusive, a minha família e os Bainã, né? Os Camacã, muito foi encontrado na região pela professora Maria Hilda, né? Sim, Fez a pesquisa e aí fez o estudo, encontrou muito naquela região aqui e outros foi embora. Na época que foi expulso, uns foi para Cachoeira do Mato, Paraná, né, São Paulo, aqui pelas vizinhanças mesmo, aqui de Itamaraju. Inclusive tem uma fazenda que chama Fazenda Guaiana, e o fazendeiro chama Júlio Rosa, até acolheu muitos indígenas, principalmente da minha família. Então eles agrupou muito nessa fazenda e ali trabalhou. E hoje tem, como meu esposo falou, a aldeia Renascer, que hoje é dos Cariri Sapuiá, daqui da aldeia, mas não vem mais, porque já tem mais de 40 anos que vive. Entendi. A Renascer fica onde? Fica no extremo sul. Extremo sul. Aqui tem a aldeia, desculpe, é a aldeia Panelão, é isso? É isso, o município de Camacã. Mas ela faz parte... Do Caramuru. Faz parte da... Interessante. Interessante. Barretá também faz parte. Tem a aldeia Baetá também. Itajudo Colônia. Itajudo Colônia. Por sinal, Baetá era o nome de um indígena, né? Exato. Mas lá botaram o nome aldeia Barretá. Denominando o nome dela. Homenagem a Barretá, né? É homenagem a Baetá. Por sinal, seu Marinho também, ele é da etnia Camacã também, né? Marinho Pereira. Exatamente. Na entrevista dele ele falava justamente que quando ele chegou ali, tinha inclusive uma indígena que falava o idioma Camacã ainda, que veio lá pra cá. Que eu acho que era a tia dele, né? Jacinta Graíra. Isso, exatamente. Que bom, interessante. Mas, e como é que tá a vida na aldeia? Como é que tá a questão do convívio de vocês entre vocês, com as pessoas de fora da aldeia? Como é que tá isso? Tá pacificado? Ainda tá tendo algum tipo de conflito? Olha, ainda tem conflito assim tal, como vinha diariamente os fazendeiros grileiros, vinha aí, colocava pistoleiro armado para poder perseguir os índios, né? Aí esse aí é que calmou mais um pouco. Agora, o que está tendo o desentendimento perante aos povos indígenas, porque a prefeitura de Pau-Brasil só elege prefeito com a quantitativa de votos que nós temos dentro da aldeia. Exato. Né? E aí o que acontece? E lá tem uma secretaria de saúde, né? Que onde é que nós do qual nós fazemos parte da secretaria de saúde, nós fazemos parte daquele. Nós somos municípios, né? Sim, sim. E aí o que acontece? E vem um recurso, e aí o governo delibera um recurso para estar trabalhando com os indígenas, né? O atendimento no hospital De alta complexidade. e de alta e média, da média e alta complexidade. E aí o que acontece? Aí, mas quando os indígenas procuram, às vezes tem pela divergência porque os índios praticamente são tudo petistas, né? Sim. Do Entendi. governo que veio e que deu apoio aos pobres. Entendi. E ao outro lado da prefeitura, eles entendem que os índios petistas que tem que massacrar, né? Entendi. Vamos supor assim, aí precisa de eles têm um meio de liberar uma cota de exame, e aí os índios têm a cota muito mínima, e quando vai procurar, aí passa, quando o médico passa um exame, passa 2, 3, 4, 5 meses o exame lá e não anda. Entendi. E aí não libera não delibera esses exames de imediato para os indígenas. Entendi. Por isso tem essa divergência, Entendi. né? Às vezes os médicos que a prefeitura coloca no hospital, aí começa a discriminar os povos indígenas, né? Exato. Entendeu? E aí por isso que tem essa divergência. Agora, dona Ilza, e com relação à epidemia de Covid, como é que foi o tratamento que vocês receberam? Se teve alguma dificuldade, teve algum impedimento? Teve muito, porque nós não teve assim nenhuma assistência mesmo, tanto da parte prefeitura, que é a obrigação, e tanto da parte também da CESAI.
Nem o básico a gente não tinha acesso, é muito difícil. A vacinação A vacina teve. teve normal, Teve normal. né? Mas assistência por conta de... Teve muito caso de Casos. Covid, né, na aldeia e Alguém faleceu, chegou a falecer? faleceu o cacique Gerson. Por conta Da Covid. da Ele Covid. tinha complicação também, mas aí ficou Como era o nome dele? Gerson de Souza Souza Melo. Melo. Ah, eu lembro quando... E E a esposa dele também veio a óbito. depois. Também indígena. Também. Não, ela não era indígena, mas já era mais de 40 anos, né, que era casada. Viver com ele. Então a assistência não foi a contento, né? Não foi. Foi dificuldades provocadas por conta dessas coisas que o senhor falou, na questão política, né? Exato. Tá certo. E a questão da educação dentro da aldeia? Como é que está sendo prestado o serviço da educação? O colégio, como é que está o colégio? Como é que está a formação desses meninos, né, desses jovens lá dentro da aldeia? Olha, apesar de que teve um descontexto na questão da mudança lá de direção, né? Aí, mais que foi alumiado por outras pessoas, né? E aí, nossa comunidade, nós temos uma democracia. E nós não pode indicar, nós vamos por votação. E aí entrou 2 jovens, né? Que um é o filho do ex-cacique, que hoje é chefe de posto, o Wilson, né? De Jesus. O filho dele é vice-diretor e Erlane é diretor. É um jovem que está desenvolvendo, né? Fazendo aquilo que pode, né? Então... Ambos são indígenas. São indígenas. Então a educação está sendo bem avançada, graças a Deus. Né? A comunidade deu retorno, né? Que tem que seguir a norma da democracia da comunidade. Porque nós temos que viver na democracia. Nós vivemos na democracia. Tudo é decidido em grupo. Tudo é decidido em grupo, né? Exato. Tão importante isso. E a estrutura econômica? Como vocês estão direitinho a economia, agricultura? Tem pecuária dentro da aldeia ainda, dona? Tem. Os indígenas eles trabalham em 2 partes. Uns que optam com a agricultura e outros na parte da pecuária, né? Agora é muito difícil, porque a situação quando chega a seca, né? A gente não tem água, seca tudo, os rios que tem seca, que é o único rio que tem é o Alto Mundo Novo, mas hoje não tem mais, só tem a nascente, mas ele seca, né? Ele seca. E abastecimento de água para consumo humano é do carro-pipa, mas agora não tem. E alguns, né, que tem mais que é aposentado, compra água para poder tomar. Não tem um sistema de irrigação. Não tem. Tive um projeto, mas esse projeto foi pelo CIMA, junto com um consórcio com todos prefeitos, e acho que mais de 1 milhão e não foi concluída a obra. Agora que teve outro cumprimento, né, de novo, para ver se vai ser cumprida a obra. Certo. E essa obra vem água do Rio Pardo, mas para consumo também não vai ser muito, certo. né? Mas pelo menos o gasto Certo. melhora muito. Senhor Osmar, o senhor mencionou para mim a questão dos povos, de todos os 7 povos que o senhor falou, se não me engano. Eu contei 7. E todos eles, dentro da Catarina Paraguaçu, são reunidos dentro da etnia Pataxó Ranhan, né? E como é que é esse convívio entre os povos? Tem alguma diferenciação? Vocês convivem bem? Vocês Camacan convivem bem com as outras etnias? Vocês Sapuiá? Convívio, só que os Camacan quase não misturam com povos... Casa, né, na verdade. Não casa, né? Bem Na poucos. verdade, bem poucos que casam com a etnia dos Tupinambá e os Bainã, né? Até hoje não conheço quem é Bainã que é casado com os Camacan, acho que não tem nenhum ainda. Mas tem uma explicação para isso? Não, tem porque a gente mesmo é um povo mais concentrado com os queridos se apoiar, um povo que sempre viveu junto, os antepassados, os anciões. Os queridos se apoiar é mais conhecido dos Camacan do que os Bainã, do que os próprios... Os Guerém também, os Guerém é misturado, né? Essa etnia aí, 2 etnias que é mais misturado, são os Guerém e os queridos se apoiar que mistura com os Camacãs. Então tem uma harmonia entre esses povos, mas com os outros nem tanto. Mas quando junta para todo mundo decide junto democraticamente. É isso? Isso, com certeza. E eu lembro que tinha
Da outra vez que a gente foi, a gente entrevistou rapidamente o que faleceu, como é o nome? Galdino? Não, o Gerson. acho que era parente de vocês. Galdino? Não, o Galdino não, o Galdino Era um jovem, Romildo. Romildo. É primo dele. Se eu não me engano, era. Qual era o nome indígena dele que ele falou? Eu lembro que ele tava tão. Ele ficou tão à vontade. Aruará, né? Aruará. Aruará. Isso, Aruará. Aí ele falava na época que eu queria saber se isso é o pensamento que existe ainda. Que não, a gente quer que seja reconhecido os Camacan. Como é que funciona isso? A etnia Camacan é reconhecida Reconhecido nacional. Não, e na comunidade de vocês, ali em Pau-Brasil, o que vocês acham? Como é que vocês acham que a cidade de Pau-Brasil vê a etnia Camacan? Ó, não é muito destacado dentro de Pau-Brasil. Agora sim, agora tá sendo, tinha etnia Camacan, sempre as prefeituras, sempre a prefeitura, alguns vereadores. Não, os Camacan sim, tem os Camacan, tem os que eles apoiaram, tem os baianos, agora estamos reconhecendo. Mas antes não era. Antes eles discriminavam, dizer que ali, por conta do conflito de terra, né? Eles queriam ganhar na lei, que achavam que não existia Camacan ali. E o Camacan, que só existia a cidade de Camacan. Aí achavam, por que Camacan levou o nome de Camacan? Que era Camaquã, né? Aí levou o nome de Camacan por conta dos povos camacãs que ressurgiu aqui, né? Que sempre malocava aqui. Tem uma fazenda que chama Fazenda Camacan, onde é que os índios, nossos anciãos, nossos antepassados, nossos ancestrais, ficavam por aqui, né? E fazendo os trabalhos de atividade da própria cultura deles. Porque na época a Boêmia, quando estava fazendo esse gasoduto, que foi essas valentes do gasoduto, arrancou muito pote, tem uns potes aí que tá por aí. Verdade. E aí ela é a tradição dos camacães. Ele, no caso, achou esse material e esse material não tá aqui na cidade. Não tá, diz que tá em um lugar, colocar em um lugar aí, tem Drissa, né? Drissa, acho que Drissa sabe também onde é que ela diz que existe por aí, tá em algum lugar. Mas foi comprovado a origem daquele material, se de que povo foi feito é? Estudo ainda não foi feito estudo ainda. Eu cheguei a ver algumas fotos, mas assim, até da vez que a gente teve lá lá. No Caramuru também, acharam uma funerária, né? Na região da Água Vermelha. Na Água Vermelha. Foi, até inclusive um professor meu fez parte dessa escavação ali. E eu lembro que o tipo dos vasos que vocês produziam, que tinha alguns vasos lá na casa de vocês quando a gente chegou lá, é bem diferente do tipo de cerâmica que foi encontrado ali. Né? Então tem que fazer para saber direitinho qual é o povo, né? É porque assim, de cada região são cerâmicas diferentes. Exato. Né? E ali, na aldeia onde nós mora, a cerâmica é diferente, é um barro diferente. Mais vermelhado, né? Mais vermelhado. Inclusive, cerâmica, a senhora ensinou umas alunas nossas, né? A produzir aquele tipo de cerâmica, né? E também a produzir o colar de semente, era baru, né? Beru, isso. Que o menino aprendeu e ele começou a fazer. Muito bom. Vocês ainda produzem esse tipo de material? Não, a gente sabemos fazer, né? Mas sabem fazer. Mas não estão, por exemplo, fazendo como artesanato, nem para comércio, não. Nem as sementes. Tem no colégio que faz. No colégio? Ainda tem uns que faz. E tem um grupo de mulheres que faz, né? Um grupo de mulheres da comunidade. Uma que faz disso aqui também. Mas faz para utilização lá dentro mesmo. Também. Faz para venda? Faz todo tipo disso aqui. Vende onde? Por isso que vai para lá, quando tem encontro de mulheres, reuniões, aí elas levam para comercializar. Isso, mas não é especificamente de um povo não, né? É um formato de artesanato da aldeia. Sim, não é de um único povo. Não. E aí, inclusive, tem Cariri Sapuiá, tem, né? Os Camacan, tem uma que fez também num curso que fizemos uma reunião de mulheres e é onde que todas participaram. E tem uma Guarani também. Certo. Mas você acha que alguma coisa diferencia os povos, assim, alguma coisa assim, ó, isso aqui é próprio dos Sapuiá, isso aqui é próprio dos Camacan?
Tem. Só pode me esclarecer? Porque assim, cada um tem um jeito diferente. Por mais nós se dá, né? Nós se conversa e tudo, mas tem um jeito diferente, a forma de organizar é diferente. Né? Uma forma diferente. Às vezes eu falo assim, ó, eu quero fazer isso específico aqui, que é dos Cariri de Sapuiá. Os Camacanes aqui também tem esse formato que é dos Camacanes. E como seria esse formato? E aí, vamos supor, artesanato de cerâmica. Sim. Tem a irmã dele que mexe, ela sabe fazer. Mas eu também faço. Mas aí na hora de formar ali, sai diferente. Cada povo sai um jeito diferente. Sai um jeito diferente. O armamento de caça de primeiro, né? Os Camacan gostam mais de flecha, não gostam de burduna, né? E aí tem outros povos que já mexem mais com burduna. Já eu não, o meu negócio, porque, inclusive, aí tem a história do meu avô, que ele fez um treinamento, né? Com outros indígenas, com arco e flecha, né? Seu avô... Exato, que é o pai do meu tio. De lá da região de que você falou, você falou Mike Nick, é isso? Não, Catulé. Catulé. Sim, seu avô é das que vai ser o... Vai ser o caboclo que você falou, como é o nome? Zé Caboclo, que eu lembro quando você fala. É certo, seu Marinho. Eles não gostam de mexer. Então gosta mais de flecha. Tá e já os outros gostam mais de burduna, de mais um tacape, né? E a gente não, é mais tá certo. A flecha. Tá certo. E até para caçar é mais fácil, e até também para pescar, né? Interessante. Deixa eu perguntar. E a questão religiosa? Na última vez que a gente estava lá, eu lembro que tinha uma igreja, assembleia dentro da comunidade, não é isso, irmã? Ainda tem essa igreja lá. A maioria... Tem a assembleia, sim. Tem a católica, né? Tem lá dentro o templo da igreja católica? Tem uma católica e tem a assembleia, tem aquela outra igreja. Presbiteriana, né? Não é a... Não. Tem a metodista. É metodista? Acho que sim. São missionários. Tem três. Missionários metodistas. E tem a outra da Nova Jerusalém. Isso. E eu lembro que vocês estavam, inclusive, vocês até cantaram no final da nossa excursão lá. Vocês cantaram, se eu não me engano, Glória, Glória, Aleluia, só que na língua pachurrano, foi isso? Exato. Estão estudando a língua dentro estão desenvolvendo. Tem um professor de cultura, né? Tem um professor que é indígena, o professor. Indígena, Reginaldo. Isso, exatamente. E a língua está sendo difundida entre os alunos? Como é que funciona isso? Olha, eu ainda vou perguntar a ele, porque deu uma parada há um tempo, né? Da questão da escola também. E aí eu não perguntei mais ele, mas ele ensina, né? Eu vou perguntar se está dando continuidade. Certo. Então, o que parece, a vida cultural na aldeia está acontecendo normalmente. Tem um Tupinambá lá também que ele está querendo fazer uma reunião juntamente com a liderança, que ele quer, ele diz que quer trabalhar a língua, né? Mas aí o que acontece? Mas pelo que ele está querendo incluir um povo só para falar. Não, a língua tupi-guarani são nossa, né? A língua tupi são os tupinambá. E aí fica difícil para estar se falando junto, porque um vai entender a linguajar do outro. Eu não sei como é que vai ter. Ele está querendo formar uma reunião, né? Está na discussão para a gente. Isso ainda vai ser discutido e votado ainda, não é isso? Aí no caso, para decidir, tem todo mundo tem que opinar. Todas as etnias, né? Tá certo. E na cidade de Camacan, seu Osman, o senhor acha que a cidade de Camacan tem lembrado dos índios Camacan? Reconhece vocês como indígenas importantes aqui? Qual é a opinião do senhor sobre isso? Eu acredito que bem poucos, né? Bem poucos reconhecem, né? Que precisa ser divulgado, né? Mais, né? Com mais propriedade, porque a cidade nos deve, porque ela denominou o nome Camacan por conta dos povos camacães. Então nós deveríamos ser mais reconhecidos, né, com povos originais, povos tradicionais, justamente daquela região que veio de conquista, vem migrando lá de conquista para cá e tal, de Catolezinho, e que até aqui emparou o povo Camacan, né? Que foi daí que tiraram o nome da cidade Camacan. Exato. E tem muita gente dessa origem que mora aqui ainda na cidade, né? E a gente não sabe. Não sabe. Aqui. Pois é. A gente não sabe. Então essas pesquisas são boas, que também fazem isso que o senhor fala, divulgação. Isso, importante com também. certeza. Né?
É importante. Bom, acho que eu estou bem satisfeito com o que a gente conversou, mas vocês querem colocar mais alguma coisa sobre a cultura de vocês, sobre a forma como os povos e como a aldeia tem se relacionado? Agora é hora de vocês falarem, né, o que vocês quiserem falar sobre a vida de vocês nesse. Como é que tá a questão tem acesso à internet, tem acesso a. Os meninos estão acessando, estão colocando página na internet, né? Como é que tá essa coisa? É hora de vocês falarem agora, livremente. Eu até ficar quieto agora. Bom, melhorou bastante, né? Porque, assim, na visão de muitos, achava por nós ser indígena, nós não tinha direito a um celular, na internet, nós não tinha direito, né, de ter uma geladeira em casa, né? E isso melhorou porque, assim, que muitos já entendeu que nós também precisa aprender também a mexer com a tecnologia. Porque, assim, antigamente, eu me lembro quando tinha uma ação no Supremo, era orelhão, era maior, nós saía de lá da Milagrosa a 14 quilômetros para poder atender um telefonema para no outro dia nós estar em Brasília, né? E naquele horário que a gente tinha que sair para chegar com tempo para poder a gente chegar nas audiências. Hoje não, mudou muito. Hoje você vê que chegou aqui uma mensagem rapidinho, jogou ali rapidinho, todo mundo sabe. Se eu tenho um problema de saúde, tá passando mal, precisa de outro parente ajudar, jogou ali na rede social rapidinho, você sabe. Então, né? Isso melhorou bastante, porque nós temos esse acesso livre também de ter os contatos, né? E de primeiro a gente não tinha. E hoje você vê que o jovem tá mais inteligente que a gente, que tem coisas que as crianças sabem que da idade que nós está hoje, tem muitas coisas que eu não sei mexer ainda, preciso de ajuda do neto, né, da neta, para poder a gente estar fazendo. Mas que eu acredito que o colégio também melhorou, porque o colégio tem internet, né, tem ali, os meninos podem também acessar. Foi difícil, porque é muito ruim também o sinal, né? E para os meninos teve muita dificuldade, alguns, porque não tinha, nem toda localidade também tem, né? Internet, para eles terem esse contato. Então, para a aula, né? Também para eles sentiu muita dificuldade, muitos alunos também, né? Por não ter um aparelho, né? Celular também, nem todos também têm, né? Não vai dizer que tá todos conectados, né? Na tecnologia, porque tem muitos ainda que não tem, né? Mas isso já é uma conquista. Já é uma conquista, porque muitos já está, né, desenvolvendo também. Tá certo. A senhora gosta de ser cacique? Olha, no início não, porque não é fácil, né? Porque mulher, ainda na aldeia tinha muito machistas, né? Ainda também, quando na época que eu né, assumi a responsabilidade, é muito grande a responsabilidade. É difícil, porque cuidar de casa, cuidar de filho, na época eu tinha filha pequena, hoje não, já cresceu, né? Mas eu tinha filha pequena. Eu tinha que ir para Brasília, eu tinha que levar ela, depois chegou a idade de estudar, eu tinha que deixar, né? Para poder eu seguir, e aí, né, os trabalhos da comunidade. Agora hoje eu gosto, porque é um trabalho que já me adaptei também, né? Se eu dizer para você assim, não, eu não gosto, eu também estou mentindo, né? Porque é um trabalho que é meu também, faço parte também, né? E vivo na comunidade, então... Assim, sente orgulho. Sinto orgulho, né? Tem dificuldade? Tem. Muitas horas tem desânimo? Tem. Mas no mesmo instante, né, tem orgulho, porque assim, de saber, nós construímos junto, né? Muitos, e assim, e o orgulho maior é porque meu vice, ele não alcançou o território. Ele faleceu, Reginaldo, que é apelidado por Guducha, jovem, né? Por falta de assistência médica, também na época que ele morreu, sem assistência. E fiquei muito tempo. Hoje também tem outro vice jovem, né? Que faz parte comigo, né, na liderança. São dificuldades, mas a gente supera, né? Você tem um orgulho de ser indígena, orgulho de ser indígena Camacan. Com certeza, porque a gente veio de um povo tradicional, né? E o melhor, o mais orgulho é lutar pelos nossos direitos, né? Com mais sabedoria, né? Reconhecer que a gente temos que preservar a natureza, porque é da natureza que nós vivemos,
né? A chuva ela vem pelas matas, né? A mata forma aquela neve, aquela fumaça, daí a pouco a chuva vem rapidão, molha o território, né? E assim a gente fica orgulhoso. Agora, mais triste é porque nós recebemos nossa área muito devastada. Nossa área naquela época chovia bastante, eu me lembro em 70, 71, 72, nós tínhamos muita mata, né? E aí veio também a turma com aquela usura do cacau, né? Que foi desmatar toda a natureza para implantar o cacau e implantar outra monocultura que ela se adapta muito na região, que é a aletrina. E aquilo ali não é uma coisa que é favorável ao nosso povo, né? Porque a aletrina, ela traz muita doença dentro do rio, é muito verminosa. Ela foi trazida? Né? A aletrina foi trazida. A aletrina não é tradicional do não é Brasil, não é né? nativa da mata, não. Não é nativa da Olha, mata. eu não sabia disso, não. Ah, pois então. Ela contamina a água. Contamina, ela traz muito verminosa, está de ameba. Sim, Né? E ela, quando ela tem um poço que tem ela entra em aquela sapata assim que a água fica roxa, fica preta a água. Olha só, eu não sabia disso nunca. Então, Nossa, eu nunca sabia disso. pois é. Gente, muito obrigado a vocês. De novo, sou muito grato a vocês. E precisando a gente está à disposição, né? Assim, eu quero ver se a nossa escola faz uma visita a vocês lá. Como eu já falei, a ideia é divulgar cada vez mais a cultura, né? As culturas, os costumes, e divulgar que nós temos ainda uma cultura forte, né? E que são pessoas que o pessoal, diferente de que acha que são índios que ainda são daqueles de 300, 400, não. São pessoas que estão aqui, que vivem, acessam a internet, né? Estudam, fazem faculdade, né? Viajam para Brasília, né? Com certeza. Né? Que são pessoas... E eu acho que quanto mais a gente divulgar isso... E a gente tem médico, né? A gente nossa região, nossa comunidade desenvolveu bastante, porque, como ela está dizendo, nós tem médico, né? Nós tem advogado. Filhos de lá. Filho de lá, nós tem enfermeira, né? Se formou nesse colégio. Formou na escola. Né? Como é o nome da escola lá mesmo? Colégio Estadual. Indígena Estadual. Tá certo. Que bom. Que bom. Eu agradeço muito a vocês mesmo. Né? Deixa eu dar para encerrar aqui a nossa entrevista, antes que fique muito longo.